Paz, irmãos, irmãs, mais uma vez juntinho, vamos louvar o Senhor? Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Obrigado, Pai amado, Pai querido, por esse dia lindo, maravilhoso que o Senhor proporcionou para cada um de nós, né? Foi um dia de bênção, Aleluia. um dia para louvar, agradecer a Deus. Obrigado, Pai, pelo alimento que o Senhor colocou na nossa mesa, pelo ar que respiramos, por tudo. Nós temos tanto motivo para louvar, agradecer, bem dizer a Deus. Estamos com saúde, né, na presença dEle. E só temos que louvar, né, Daílson? Daílson, a paz, irmão, que Deus abençoe você e sua família. E nós estamos aqui juntinho para louvar o Senhor, agradecendo mais uma semana, entregando na presença dEle. Simone, minha irmã Simone. Sexta-feira eu estava envolvido. Irmão, sabe quando você está envolvido com outras coisas? Aí a Célia foi no cabeleireiro e a gente tinha, como é que é o nome do curso lá da pregação? Aí o pastor Carlos Zani veio de Bebedouro, aí ele veio fazer uma ministração. Foi como se fosse Foi maravilhoso, foi um né? tema assim de 3 dias, né? Que chama Líderes Focados. Foi muito lindo, irmão. Uma pregação muito linda que a gente aprendeu muita coisa, sabe? Foco, objetivo, não desviar do caminho. Muito lindo. E No fomos também no sábado, né? Nós fomos lá em São Sebastião do Paraíso, né, Simone? Na inauguração da igreja delas, lá da igreja Donai, que é Maria, Simone, eles, né, Vandeir, e eles inauguraram a igreja. E foi uma bênção, a Eva, o João, não vou nem falar os nomes, todos que é muita eles. gente, é todo mundo. E foi uma coisa muito bonita. Eu louvo a Deus pela vida deles, pela vida daquela igreja, que ali nasce um novo povo de Deus, né? Lindo, né? Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E foi uma coisa muito linda, que a gente aprendeu. E nós estamos aprendendo todos os dias. Foi uma semana de bênção, hein? Todos os dias, irmão, como a gente aprende. E aí eu falei que na sexta-feira eu ia continuar falando sobre Balaão, mas eu não vou continuar falando sobre Balaão, não. Porque outro dia a gente fala, porque Balaão ele não foi um exemplo de pessoa, né? Vamos falar de quem foi exemplo, que é melhor, né? Tem tanta coisa linda, né? Aí hoje eu peguei uma palavra diferente hoje, né? Soberano Deus, nesse momento que nós estamos aqui reunidos com os irmãos. Senhor. Nós viemos humildemente pedir perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, nossas fraquezas, pedir que o Senhor coloque a tua unção, coloque o seu amor, coloque a sua misericórdia sobre nós, que nos dê entendimento para a gente ler a tua palavra, para meditarmos e aprendermos de ti, e que é o Senhor que fala no nosso coração, em nome de Jesus. Amém, que nós possamos estar de coração e mente aberta para ouvir, ouvidos abertos para ouvir, não só para escutar, ouvir. Eu estava ouvindo hoje eu fui tirar uma cópia de... Nós temos trabalho de escola, viu? Eu fui tirar uma cópia... No discipulado nosso de segunda-feira. Em todos os livros da Bíblia, em todos os livros, todos eles, de Gênesis até Apocalipse, eles, do Levítico, Números, Deuteronômio, todos eles apresentam Jesus como alguma coisa. Por exemplo, em Juízes, ele apresenta Jesus como nosso juiz, né? Em Ruth, ele apresenta nosso juiz como um potente redentor, e aí por aí vai. E eu estava pesquisando esses temas, não vou falar tudo não, porque senão eu não vou falar todos eles. Amanhã. Né? E o que eu estava falando mesmo, Célia, que eu levei esse assunto? Eu estava pesquisando esse... Vou saber o que ele está pensando. Eu estava pesquisando esse assunto lá, e aí eu caí numa página tão boa, não sei nem de que igreja é, mas o cara tem um conteúdo tão bom, e ele contou uma história, assim. Ele falou que tinha uma pessoa tão desanimada, ele falou 35 anos, ouvindo sermão, ouvindo pregação, eu nem lembro, eu vou parar com essas coisas, eu nem lembro quantas mil, ele fez a conta lá, 35 anos, vezes 12, vezes 2 vezes por semana, deu não sei quantas mil pregações. Aí ele reclamou, pastor, vou parar com essas coisas de ficar escutando pregação, 35 anos não mudou nada, eu nem lembro de qual foi a primeira ou a 10ª.
O pastor falou, eu casei faz 40 anos. 40 anos a minha esposa cozinha para mim, almoço, janta, café. Né? Eu também não lembro do cardápio. Mas se ela não tivesse feito isso, com certeza eu já teria morrido de fome, desnutrido. Né? Uma morte física de alimento sólido que ela preparou para mim. E ele fez a conta também. Foram quase 50 mil refeições que ela me preparou. E já passou, eu não lembro nem o cardápio. E você estava se alimentando, provavelmente se você não tivesse ido e perdesse essas 35 mil alimentações espirituais, provavelmente você era um morto espiritual também. Né? E a gente tem que ver as coisas dessa forma. Né? São histórias, né? Boas ilustrações. Amém? Amém. E eu vou ler hoje, irmãos. Você abre a sua Bíblia. Fala a paz pra Edna lá. Abre a sua Bíblia em Jeremias capítulo 35. Eu vou ler bem devagar pra gente... Sabe umas coisas que dispensa pregação e inventação de moda? A palavra se explica, a palavra se completa, completa aqui, completa lá. É uma coisa muito bonita. E lá em Jeremias 35, está escrito assim, ó, a obediência dos recabitas é dada a Judá como exemplo. Depois você vai ver por que serviu de exemplo. São um grupo de jovens, né? Então está escrito assim, a palavra que o Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo, vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então eu tomei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e os seus irmãos, e todos os seus filhos, toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante deles, dos filhos da casa, dos recabitas, taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Então ele pegou, falou, ó, pega todos os filhos desse homem, todos eles, os recabitas, leva eles lá no templo, lá, coloca na câmara, né, que dá para entender aqui que é uma câmara onde se está escrito assim, ó, e o guarda do vestíbulo. A câmara onde uma das câmaras. É, uma das câmaras. Aí ele preparou tudo, colocou vinho, arrumou tudo bonito, falou, bebe vinho. Aí no versículo 6 está escrito assim, ó, mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo, nunca, jamais bebereis vinho, nem vós e nem vossos filhos, e não edificareis casa, e nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitarei em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Então o pai deles, Jonadab, deu uma ordem para eles, vocês nunca mais vão beber vinho, vocês não vão ter semente de uva, vocês não vão plantar uva, vocês não vão construir casa para vocês vão peregrinar na terra, vão construir tendas, vão ser nômades, para que vocês vivam muitos sobre a face da terra. E obedecemos a voz do nosso pai, Jonadab, filho de Recabe, vosso pai, em tudo quanto ele nos ordenou, de maneira que nós não bebemos vinho todos os nossos dias, nem nós, nem as nossas mulheres, nem os nossos filhos, e nem as nossas filhas. E nem edificaremos casas para nossa habitação, e nem temos vinha, e nem campo, e nem semente. Que lindo, hein? Mas habitaremos em tendas, assim nós ouvimos e fizemos, conforme tudo que nos mandou nosso pai Jonadab. Olha que obediência. Nós não vamos e pronto. Sucedeu que subindo Nabucodonosor, o rei da Babilônia, nessa terra,
dissemos: vinde, vamos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios, e assim nós ficamos em Jerusalém. E aí então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim como diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura aceitareis as instruções para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. Olha só, esse povo, vocês sabem quem foi esse cara que apareceu aqui, né? Não, muita gente não sabe, tem que explicar. Eu vou explicar. Não, tô falando, é porque tem pessoas que não sabem, né? Tem pessoas pela que não primeira sabem. vez. Pastor Nilson, pastora Anice, a paz, pastora Anice. Nabucodonosor foi o rei a qual escolheu ou permitiu que esse povo fosse de novo a um cativeiro por 70 anos por desobediência. E a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: por acaso vocês vão aceitar a instrução? Porventura, vocês vão ouvir as minhas palavras, diz o Senhor. E as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até o dia de hoje, ou seja, até esse dia, pelo que ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, eu vos tenho falado a vós, madrugando, falando, e vós não me ouvides. Então é Deus falando na boca do profeta. Sabe esses meninos que vocês puseram na câmara, colocaram vinho? Eles obedeceram a voz do pai dele. Nós não vamos beber vinho, nós não vamos plantar uva, nós não vamos, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. E no versículo 15: eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas ações, as vossas ações não são iguais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que eu vos dei a vós e aos vossos pais. Mas não inclinastes os vossos ouvidos e nem obedecestes a mim. Então, irmãos, a gente já sabe, foram libertados, Deus cuidou, daí ele levantou o altar, de repente, passou alguns anos, eles pegaram tudo de novo, com rebeldia, desobediência. E se tem uma coisa que Deus não suporta, pastor Nilson, pastora Anice. Pastor Nilson, Deus não suporta é desobediência. Porque quando a pessoa desobedece a Deus, ele está pecando contra a autoridade de Deus. Deus não suporta a desobediência. Sabe, livra, tira, faz tudo, dá comida, dá roupa, dá sapato, dá uma sombra durante o dia escaldante, dá uma coluna de fogo à noite para aquecer, ele dá milagres, ele dá tanta coisa para o povo. Em um pouquinho de tempo que Moisés subiu no monte, um pouquinho de tempo, 40 dias, o que eles fizeram? Não vai voltar mais não, vamos fazer um Deus para nós, e já fizeram um bezerro de ouro, já fizeram uma coleta. Isso aí é lá antes disso aqui, bem antes. Tá? Mas eu só estou dando um exemplo para a gente lembrar. Então Deus fala assim pela boca do profeta: porque não obedeceste a mim. E os filhos do Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenou, mas o meu povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, olha que coisa linda, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois eu lhe tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e eles não responderam. Aí imagina Deus tendo que clamar. Irmãos, eu fico vendo nas escrituras uma coisa que eu acho importante, muito importante frisar: Deus não precisa de homem para nada. Ele que criou tudo e todos, e fez tudo e todo, não precisa de homem. E ele está falando que ele clamou pelo povo.
Porque ele ama o ser humano de uma tal forma que nem os anjos conseguem entender esse amor. A vida toda, ele, Deus, já pensou Deus criar o homem, Deus tem que lutar para esse homem se voltar para ele? Eu clamei por vocês, eu clamei e eles não responderam. No versículo 18 está escrito assim, e a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, pois eles obedeceram o mandamento do pai deles, porque obedecesses o mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, fizeste conforme tudo que vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca faltará varão a Jonadab. Olha, homem, filhos, né? Nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Sabe? Pessoas na minha presença. Muitas vezes, irmão, a gente fala assim, ai, Deus sumiu, eu não vejo mais, não fala mais comigo. Deus não age, sabe? Não. Eu tô desanimado, eu tô frustrado, eu vou trocar de igreja. Eu vi uma igreja ali que está fazendo milagre, e eu estou aqui nessa aqui tantos anos e nada acontece. Porque talvez nós estamos nos enquadrando aqui, Eu levanto vocês de madrugada, eu levanto, o Espírito Santo de Deus. Deixa eu ler esse pedacinho aqui que eu achei muito importante, né? O Senhor falando, deixa eu grifar o versículo, fala qual que é, que eu vou escrever. Porém que vos tenho falado a vós, madrugando e falando-vos, não me ouviste. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando e dizendo, olha aqui, o Senhor, ele envia profeta, madrugando, né? Tá falando aqui, e vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando, enviando e dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei, a vós e aos vossos pais, mas não inclinaste o vosso ouvido, nem obedeceste. Não adianta, irmão, não adianta. O Senhor, ele fala, ele envia os profetas, ele envia todos os seus servos, ele madruga para falar, né, com seus filhos, mas eles não ouvem, não se voltam para o Senhor, né? É muito triste. Sim, para vocês. É tão triste. Hoje eu saí com um amigo meu, ele falou assim: eu sou inclinado para o espiritismo. Eu sou inclinado. Tá bom. Falei para ele: nossa, que coisa, né? A sua família inteirinha evangélica e eu os conheço, todos eles. 3 irmãs, um irmão, a mãe, o pai. E as pessoas gostam de ocultismo, gostam de coisa, não sei que põe na cabeça. E é tudo completamente fora da palavra. Falei, só que eu não vou pregar para você não. Sabe por quê? Porque você conhece. A família dele é toda evangélica? Todinha evangélica. Falei, porque você conhece. Você já teve a instrução. Se você se inclinou para o outro lado, é porque você busca alguma coisa que eu não consigo explicar. Não consigo explicar o que vocês buscam tanto nos lugares, nos ocultismos, nas coisas, né? Aí eu falo uma coisa, não adianta você ter unção, que outro dia eu já falei o que é unção. Não adianta você ter unção, ter palavra, e você não ter. Unção é dom. Dom de falar, dom de palavra, dom de curar, dom de tudo é dom. Até tocar uma música é dom. E é Deus que dá dom. Senão a gente seria uns inúteis. Eu tenho meu trabalho que eu gosto, já aposentei faz muitos anos, mas eu gosto de fazer algumas coisas. Eu gosto de fazer, eu tenho dom. E quem me deu foi Deus. Mediante perseverança. Eu já tive dificuldade, mas eu já estudei muito o que eu gosto, para me aperfeiçoar. Mas, irmão, agora a santidade é caráter.
Eu também tenho caráter, eu procuro ter. Eu não sou santo, não. Mas caráter tem caráter bom, caráter mau, né? Nós podemos escolher qual caráter que nós vamos ter, né? Porque a gente fala assim, nossa, aquele ali é mau caráter. Caráter, a gente tem que ter um caráter. Ou bom ou mau. Então a gente escolhe ter o bom caráter. E aqui, irmãos, Deus falou, tá vendo? Esses aqui, ó. Você já pensou? Tem uma nação lá. Eu não sei quantos que eram essa nação. Teve uma pregação, se eu não me engano, esse pessoal aqui, se eu não me engano, era aproximadamente 140 mil pessoas. Como você sabe? Porque eu estava lendo. Eu não sei. Eu não por causa da pregação de ontem, fora os servos. Estou falando se juntar todas as famílias, aproximadamente 140, 130 ou uma coisa assim, por aí, não importa isso. Importa, olha o que eu vou falar, diante desses 140 mil pessoas, apenas esses recabitas disse para Jeremias, esses aqui, nunca faltará um varão, nunca, irmãos, é para sempre. Deus falou, assim diz o Senhor, nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias, nunca faltará. A descendência dele, você pode ter certeza que está lá até hoje. O versículo 19 que eu li, Célia, agora. Eu sei. Aleluia, glória a Deus. É isso, irmãos. Nós estávamos fazendo esse seminário aí de líderes focados. Líderes? Não sei nem por que chama líderes focados, é por causa do nome do livro do Carlos Anne, que é Líderes Focados, mas foi para todo mundo. É para todos que leva a palavra de Deus, para aquele que tem a coragem, olha, tem que ter coragem para ir chamar o seu vizinho, conversar com o seu vizinho sobre o que manda. Hoje eu estava pensando uma coisa assim, falei, olha que coisa, né? O Senhor, Ele chama por nome cada um de nós quando Ele quer que vamos fazer a obra. Por nome. Ou alguma coisa, né? Ele falou, Abrão. Tinha tanta gente lá, eu fiquei hoje meditando isso. Falei, gente, já pensou? Abrão falou, ali no meio daquele povo todo, Deus falou, Abrão, né? Depois, no meio daquele povo, naquela cidade, naquele lugar, Moisés, né? José, no meio de todos os irmãos, José, Abrão, Isaac, Jacó, Célia, Elcio, pastor Nilson, pastora Anice, e vai indo. Ele escolhe e ele capacita, né? Mas a gente também tem que estar na presença do Senhor, tem que deixar o Espírito Santo vir fazer a obra através de cada um de nós, também se esforçar e trabalhar. Abrão não ficou sentado esperando tudo acontecer. Moisés, até velhinho, gente, velhinho, ele foi, obedeceu e teve um trabalho imenso. Todos que foram chamados pelo Senhor, todos. Noé, olha, eu estava vendo, né? Noé. Então você imagina assim, ó, todos focados e todos que foram chamados trabalhando, né? Para aquilo que Deus teve um propósito para a vida de cada um, chamado de cada um. E o Senhor nos chama e Ele nos capacita. Então é só a gente descobrir por que Deus nos colocou aqui, né? O que Deus quer de cada um de nós, né? Fala, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu não vim nesse mundo a passeio, não vim aqui assim, ó, por nada. Quando eu morrer, ninguém nem lembrar, falar, quem que é a Célia? O que ela fez um dia, né? Eu sei que quando eu morrer, muitas pessoas vão lembrar ainda, vão falar, nossa, a Célia, aquela que falava, a paz, né? Aquela menina boa. Aquela que levava a palavra do Senhor nas lives de manhã, né? E aquela que abraçava os irmãos na igreja, aquela que orava para as pessoas que estavam precisando de oração, que tinha um caderninho de oração.
É assim que eu quero ser conhecida. Aleluia. O Senhor me chamou para isso, né? Vai chorar, né? Vou chorar. Aquela chorona. Irmãos, presta atenção numa coisa. Irmãos, isso. Desculpa. Aí você estiver precisando de alguma oração, alguém que está precisando, você conta uma história para a pessoa. Tipo, eu gosto muito daquela história do carro que não pegava de jeito nenhum. Um homem está lá tentando dar partida no carro, esse carro não pega e não pega. Horas e horas e horas no sol, aí vem um homem com um palitinho na boca. O que está acontecendo? Ele falou assim, esse carro não pega, eu estou desanimado. Cara, posso dar uma olhada? Tira o palitinho da boca, olha, toca numa peça lá, fala, dá partida lá. Ele deu partida, o carro pegou na primeira. Não pegou. Mas como? Como que você fez isso? Ele falou, fui eu que criei esse carro. Falou o nome dele, meu nome é Henry Ford. Eu sei onde eu ponho a mão. E aquele que te criou, aquele que te fez, aquele que sabe todas as coisas, ele sabe onde que ele põe o dedo, onde e ele sabe o propósito. Sabe por quê? Eu vou contar uma outra também. Ele sabe o que você precisa. Não, bem, escuta aí, você contou uma, eu vou contar uma agora, gente. Nós somos para o Senhor como um aparelho eletrônico, né? Eu estava conversando e falando isso com o Elcio, né? Pegando a minha unção. Nós somos, vamos supor assim, ó, o liquidificador, ele tem um propósito. Tem, triturar as coisas. Triturar. Você pode fazer outra coisa com o liquidificador? Pode pegar o copo dele e servir alguém. Mas o propósito do liquidificador é triturar. É triturar. Pode jogar a batedeira é bater. Você pode usar a forma dela depois para outra coisa. A bacia da batedeira você pode usar para pôr outra coisa, lavar uma verdura, fazer outra coisa. Mas o propósito da batedeira é bater. Então, irmão, qual que é o propósito de Deus na sua vida e na minha, né? Vamos descobrir, a gente está fazendo outras coisas, servindo para outras coisas que não é o propósito do Senhor às vezes. Muitas vezes. Vamos pedir para o Senhor mostrar o propósito dele na nossa vida. O que ele quer que sejamos, né? E outra, os eletrodomésticos, presta atenção, irmãos. Desligado da tomada, não tem valor nenhum. Não serve para nada. Então, nós temos que estar conectados em nosso Deus Todo-Poderoso. Olha que lindo isso. Nós temos, né, Simone, que estar conectados, irmãos, em nosso Deus, ligados. Célia me falou uma coisa. Né? Vocês podem ter visto na televisão há uns anos, vários anos atrás, quando saiu o Juicer. Não estou fazendo propaganda, não. O Elcio foi comprar um. Gente, Juicer tira suco até de mandioca. R$800 o Juicer. Quê? 1.000? Eu paguei. O bichinho tira suco até de mandioca, de beterraba, de cenoura, de maçã. Eu falei, gente, eu comecei a engordar com esse negócio. Sabe por quê? Enfiava lá maçã, caldinho. Não, e para fazer suco, quantas maçãs ia? Não, para você ver o tanto de caloria que a gente ingeria, e tava uma delícia. Enfiava maçã e era com casca, com semente e tudo. Só lavava, enfiava lá e... Falando isso, faz tempo que eu não uso, mas né? Mas que ele engordava. Célia, aí eu falei, mas tem alguma coisa errada. Eu tô quase explodindo, gente. Tanto comer coisinha boa. Tira suco de tudo. Abacaxi. Eu pegava abacaxi, coisa de abacaxi. Bem, isso aí muda a palavra. Não, mas eu tô te falando, porque o propósito dele é fazer suco. E engordar. Tudo tem um propósito. E aí, faz anos que esse bichinho tá guardado e eu não uso pra nada. Aí inventaram o quê? Vaporeto, corta até barra de gelo e passa na televisão. Sabe, aperta o gatilhinho, sai aquele jatinho de vapor. Falei, nossa, que legal, né? Pra limpar o rodapé. Gente, pensa num trem caro. Nunca limpou o rodapé. Limpa se tiver paciência de ficar pondo água de meio litro e ficar lá. É umas coisas, irmãos, né? Então e tudo tem um propósito. E que o nosso propósito seja para a honra e glória do Senhor. Para a honra e glória do Senhor. Deus, ele é maravilhoso. Lembra disso, ó. E nós passamos momentos difíceis na nossa vida. Nós passamos momentos em que nós pensamos assim, nossa, irmão, Deus me abandonou. Deus está calado. Deus não fala comigo. Aí você põe uma coisa na sua cabeça. Deus nunca nos abandona. Você fala nunca. Assim, ó, aí você pensa assim, mas olha, irmão, quando você está na escola, que você está fazendo uma prova, o professor fica calado do lado. Mas ele está ali, presente. Mas ele não fala.
Você tá lá quebrando a cabeça, você dá, eu não lembro disso, eu não lembro daquilo. Tenta colar, não é pecado colar. Mas o professor tá lá. Ainda bem que ele já confessou esse pecado. Eu tinha um slogan quando eu era garoto. Não ensina. Eu tinha um slogan quando eu era garoto, eu falava assim, quem não cola não sai da escola. Que bobeira, né? Não, bem, vamos voltar para a oração. Então, irmãos, é isso. Nunca Deus nos abandona. E Ele é fiel. E Ele é um Deus que se importa com o ser humano a ponto de falar, eu mando profeta, eu mando pastor, eu acordo vocês de madrugada, eu dou a palavra, e vocês têm a inclinação para fazer tudo errado, tudo ao contrário. Elcio, e domingo a gente estava aqui, Dia dos Pais, então estava o Fabiano, o Elcio e a Giovana, e o Hugo e a Jéssica, estávamos aqui fazendo um churrasquinho aqui, e eu comecei a ver, né, o Hugo, eu acho que a gente tinha que ser assim com o Pai nosso que está no céu, sabe, assim, a gente tinha que ser igual a criança. A criança, ela para ir num lugar ali, ela pede, pai, posso ir? Sabe? Pai, eu posso ir? Achei bonitinho? Pai, posso pegar uma bala? Pai, eu posso fazer isso? Pai, eu posso ir ali? Pede muito, né? Mas pede. Então, a gente devia ser assim, né? Como uma criança. Pedir para o pai, antes de fazer as coisas, pedir assim, pai, devo fazer? Não devo? Devo agir? Não devo? Ô pai, me mostra, né? Me ensina, me mostra o caminho, o pai que leva, né? Eu fiquei olhando o Fabiano sentado ali brincando com ele, eu falei, Deus é assim com a gente, né? Deus, ele tá presente, Deus é tão bom, mas a gente esquece de perguntar para ele se devemos fazer, se não devemos, a gente esquece que ele tá presente, a gente não dá muita atenção às vezes para esse pai amoroso que cuida de cada um de nós, né? Se um pai humano tem carinho e cuida, imagina o nosso Deus Todo-Poderoso. Quanto amor Ele tem por nós, né? Pai, o que o Senhor quer para nós? Né? Simone, é como o professor mesmo, ensina e vem a prova, que ouviu, respeitou, quem fez consegue, né? Verdade. E assim, Ele fala conosco, e nós devemos ouvir e respeitar. Verdade. Muito bem. Né? Ai, que lindo. Irmãos, isso. A Célia vai orar para os enfermos. Tem tantas pessoas no caderno, alguns nomes novos. E nós temos mais um propósito aqui que eu queria colocar. Eu quero pedir pela Geusa, a família da Geusa, né? Pela Gabriela. Ela é a mãe da Manuela. A Manuela tem 4 aninhos. Gente, desde que nasceu a menina é doente. É direto. Ela nunca foi curada, sabe? Uma criança que vive enferma. Então, nós quebrar isso, entramos juntos nessa oração. Vocês e nós vamos orar pela Manuela, né? Deus, para que Deus lave a Manuela, que Deus toque a Manuela. Pai amado, Pai querido, ela só tem 4 aninhos, Senhor, e nós colocamos ela na Tua presença, pedindo que o Senhor toque com Teu toque de amor. Você é um Pai zeloso, um Pai que cuida. E é nas Tuas mãos que nós entregamos a Manuela, a Gabriela, mãe da Manuela, né? Todos, o pai da Geusa, que está com um problema sério na vista, seu José, queremos pedir para que o Senhor toque. Ela falou, ai Célia, ora para o meu pai não perder as vistas. Então vamos orar, irmãos, vamos entregar o seu José, né? Como um dia nós entregamos o pai do Ocimar, que tinha um câncer na língua, tirou mais da metade da língua dele, né? E ele tá bem, ele se alimenta, ele fala e Deus curou. Então nós vamos entregar o seu José também para que Deus possa tocar na vista dele, Pai. Nós queremos entregar o Marcelo, que está com câncer, Senhor. Eu não conheço, mas o Senhor conhece o Marcelo, Pai. Toca com teu poder nesse irmão. Na Helena, ela lá de Batatais, com pneumonia. Eu quero entregar a Laura, 13 anos, com AVC. Missionária 13 anos. Missionária Solange, também orando pela Gesiele. Qual que é o nome da pequenininha? Esqueci agora, peraí.
Ah, esqueci bem. Eu escrevi lá, mas no WhatsApp. A Letícia está com câncer, irmãos. Ela tem uma criança, tem uma menina, né? Tem duas filhinhas. Nós vamos entregar ela na presença de Deus. A gente não pode falar todos os nomes, irmãos. Tem muitos nomes, irmãos. Mas nós vamos entregar todos aqui, eles, né? Na presença de Deus. A gente só vai falando os nomes. A Natasha, filha do meu amigo lá. Também. Que aconteceu um acidente. O Júnior, que a Cacau pediu, né? A Simone falou que o irmão dela melhorou, graças a Deus, nos rins. Aleluia. E nós vamos orando e agradecendo a Deus, entregando tudo na presença desse. Eu quero entregar a Esther, que é a netinha do Ocimar, gente. Vamos orar por ela. Jaqueline, filha da Rosa. Verdade. Jaqueline. Oh, meu Deus, lê aí. Ela perdeu o nenê. Nossa. Agora não tem nada. Vamos orar. Eu coloco o nome dela aí. Oh, meu Deus, vamos entregar Jaqueline, Pai. Em nome de Jesus, Edna. Oh, meu Deus. E a gente tem que entregar essas pessoas. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Ela é filha da Rosa? Ela está com muita dor na garganta. Nós vamos entregar ela, garganta Pai. Está inchada. Vamos entregar ela, né? Oh, Deus, toca nela com teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Toca, visita Jaqueline, Senhor. Onde ela estiver agora, que a tua mão poderosa esteja sobre ela, Pai. Sim, cura, lava ela com teu sangue precioso. Liberta ela de toda essa infecção, essa enfermidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entregamos a netinha do Ocimar para que o Senhor fortaleça, Pai, aquelas pernas, Pai. Para que o Senhor toque naquela cabeça, que não seja nada neurológico, né? Que fala. Que não seja nada neurológico, Senhor. Nós te pedimos, Pai, toca na Esther com teu poder. Em nome de Jesus. Cura, liberta ela, Senhor. Em nome de Jesus. E todos do caderno, todos, ó, irmão, é muito, ó, tem 3 folhas aqui. Nossa igreja. Vamos entregar, que né? Que o Senhor possa estar presente conosco, Pai. Os nossos irmãos lá, as nossas irmãs lá de Serra Talhada, que nós estamos juntas orando, irmãos, nós temos um grupo com as irmãs também lá de Serra Talhada. Imagina o poder que tem, Célia, o alcance que tem um grupo lá no Pernambuco, lá no Maranhão. Que lindo, irmãos. Lá em São Paulo. Falar em São Paulo, faz tempo as irmãs de São Paulo, a Edna, as meninas não Ela entrou hoje cedo. Então vamos assim, aleluia, orar também pelo pessoal lá de Serra Talhada, pelas irmãs, né? Pedindo que Deus alcance, abençoe cada uma, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode fazer a oração final, bem. Amém. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós estamos aqui diante de Ti, nós viemos, Pai, o nosso coração voltado para Ti. Sim, Senhor amado, querido. Entendendo o propósito, entendendo a Sua lei, Pai. Entendendo os Seus mandamentos, entendendo que o Senhor só quer o melhor para nós. Obedecendo a sua palavra, que nós possamos ser obedientes, Pai, segundo os seus mandamentos, segundo o Senhor fala, segundo a sua autoridade. Nós queremos colocar esses irmãos que nós colocamos agora, todos os irmãos desse caderno de oração, Senhor, todos, que o Senhor coloque a sua mão poderosa. Somente o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente. Somente o Senhor cura, e é em nome de Jesus que nós te pedimos, Pai, em nome do seu Filho, Pai, que nós colocamos essas pessoas. Coloca sua mão poderosa e visita cada pessoa que nós apresentamos, nossos netos, nossas crianças, o Fabiano, nossos filhos, nossos sobrinhos, todos eles, as crianças da nossa igreja, da nossa comunidade, que o Senhor possa estar presente conosco em todos os momentos e situações. Amém. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos dizem amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né? Aleluia. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, você tem uma semana abençoada. Meu coração cheia de bênçãos a semana toda, né? Dá um abração na Cida, viu? Dá um abraço a todo mundo, Simone, o pessoal de São Sebastião, Eva, Cacau, Edna, pastora Nice. E vamos que vamos. Amanhã tem trabalho novo, desafio novo. Ô, Glória. E estamos na luta. Amém? Chuva de bênção. Chuva de bênção.